Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Estamos começando mais uma Hora de Ação aqui pela nossa Rede TV. E hoje se prepara que é dia de debate acalorado aqui nos nossos estúdios. Eu já estou com os nossos dois debatedores desta noite. Inicialmente, queria agradecer a presença do policial civil, especialista em segurança, Leandro Basson. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. É sempre um prazer participar da Hora de Ação. O outro convidado é o advogado criminalista, doutor José Beraldo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Vamos combater o bom combate. Olha, hoje a primeira matéria que eu vou mostrar daqui a pouquinho no nosso telão vai ser o que nós estamos chamando de traficante mirim. Imagina um garoto que estuda, mas à noite ele não fica em casa. Se o pai e a mãe sabem o que ele faz, nós vamos descobrir daqui a pouco quando você assistir esse caso que eu vou mostrar com exclusividade. Mas o garoto tem 14 anos. Você pode me perguntar, Lordelo, o que um garoto de 14 anos faz à noite e madrugada na rua? Ele foi pego em flagrante num ato infracional de venda de entorpecente. E eu queria levantar um debate aqui em nossa discussão de hoje, porque esse garoto, ele alega que ele foi recrutado pelo tráfico. A pergunta é possível alguém ser recrutado pelo tráfico ou essa pessoa decide e tem a vontade de querer praticar um crime? Ou seja, no Brasil, quando uma pessoa é presa, sempre tem uma desculpa. A culpa é da droga, a culpa é do recrutamento e a discussão é essa. A pessoa assume a responsabilidade ou, nesse caso, Leandro Basson, um garoto de 14 anos, você vê a possibilidade dele ter sido recrutado pelo tráfico? O que acontece é que há o recrutamento, mas tem que ter a predisposição dele querer trabalhar no tráfico. Você percebe que muitas vezes ninguém ameaçou ele para trabalhar, ele não pagou nenhuma dívida para estar trabalhando para o tráfico. Então tem que ter a predisposição. Conheço muitos garotos de 14 anos com uma condição de vida baixa e que não vão para o crime, não vão para o tráfico. Então a família também tem uma parte nisso, porque quando a família abandona, fica à noite fora de casa, o crime organizado abraça. Então, são muitas promessas, exemplos de ganho fácil, o que leva à predisposição a trabalhar no crime, com o recrutamento ele aceita. Doutor Beraldo, daqui a pouco eu vou mostrar a ocorrência que nós acompanhamos. Doutor Beraldo, o menor, ele confessa a prática do ato infracional de venda de drogas. Olha, nós temos... Como defender, doutor Beraldo, o senhor advogado criminalista, como defender um menor que confessa a prática do ato infracional da venda de drogas? E o senhor acredita nesse recrutamento ou é a vontade de cada um de cometer um crime ou não? Olha, nós temos uma questão muito séria. Nós temos a ciência profilática e a ciência jurídica. E a ciência jurídica, atendendo o que diz a medicina, distingue do menor púbere e o menor impúbere. Ou seja, púbere é aquele que já atingiu a puberdade. Os antigos diziam, ela ficou moça, quando a menina tem a sua primeira menstruação e conta a mãe. Ou seja, a pessoa passa a ter juízo de si. Eu indago aos senhores, indago aos policiais, qual o juízo que essa criança, esse adolescente de 14 anos tem para ser recrutado? Ele é um soldado do crime? Ele não é um soldado do crime. Ele é o quê? Ele é uma vítima que foi induzida a praticar aquele ato, que é uma traficância, que na verdade não é um verdadeiro traficante. Por isso que existe o parágrafo 4º do artigo 33. Ele é traficante, ele foi pego traficando. Não, mas apesar de ter 14 anos, ele foi pego traficando. Tudo bem, mas por isso que existe o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, que diz o tráfico privilegiado, ou seja, pequena quantidade de droga, um valor ínfimo, Basson. Desculpa, doutor. Olha, jogar nas grades, jogar atrás de umas grades. Não, mas um garoto descriminalizar... como esse, um jovem como esse, era mais fácil o policial chegar nele e falar assim, jovem, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem direito à moradia, você tem direito à saúde, à educação, direito à cidadania, não tem isso. A polícia ali vai, aborda, leva a delegacia de polícia e todo o aparato
Não, a culpa é do sistema. Dá licença um minuto. A culpa é do sistema. Posso falar um minuto, doutor? Claro. Olha aqui, ele estava traficando, eu sou a favor da diminuição da maioridade penal, tá? Ele tem 14 anos. Hoje, a sociedade diz que uma criança de 5, 6 pode escolher o sexo. Leandro, eu quero pegar carona no que você está dizendo. Nós localizamos um vídeo que foi captado por imagens de um circuito de televisão onde 4 garotos tentam arrombar uma casa. É importante você aí de casa assistir esse vídeo com cautela, porque não são maiores de idade, crianças e adolescentes. Diretor Eduardo, coloca no nosso telão essas imagens do circuito interno de TV, onde esses jovens estariam tentando entrar numa casa. Olha aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Ó, coitadinhos. Olha lá. Eles forçam esse portão, o portão abriu, porque o portão é frágil. Eles iam furtar o quê? Provavelmente bicicleta, mas aí aconteceu alguma coisa, eles foram embora. Nesse caso, fica nítido que não tem recrutamento. São 4 jovens adolescentes ou crianças, na minha opinião, doutor Beraldo, são malandros. São pessoas que já têm índole criminosa e aí não tem desculpa de recrutamento. Qual a sua opinião, doutor Beraldo? É que, na verdade, nós trabalhamos hoje naquela questão do próprio ódio, do próprio rancor. Nós chegamos hoje em dia, meu querido Lordelo, ao ponto de dizer assim, a vítima morreu porque reagiu. Ora, o Santo é um absurdo. Beraldo. O Santo Beraldo. Não é isso. O fantástico mundo do Dr. Beraldo não de novo. Não é isso, não. Não. Olha o tamanho desse menino. Olha, só pra passar o vídeo novamente. Olha o tamanho. Dá uma olhadinha, olha. É que a viatura da olha lá. chegou. A viatura, diretor Eduardo, coloca desde o início. Porque esses menores, eles entraram no condomínio, mas passava uma viatura naquele exato momento. Para que vocês percebam que eles desistiram porque não queriam ser aprendizes. Olha lá, ó. Eles forçam o portão automático, o portão de baixa qualidade rendeu com extrema facilidade, olha lá. Aí eles entraram, iam quebrar carro, roubar alguma coisa, levar bicicleta, aí um deles falou, olha, polícia tá chegando, olha lá. E eles desistem do crime. Se me permite, eu indago a abação. Qual o potencial ofensivo que tinha esses jovens? Você pergunta pra mãe. Qual o perigo? Não, qual o perigo? Qual o potencial eu vou ofensivo? Explicar, Por favor, o senhor me explique. Pergunta pra mãe de uma vítima, que um jovem desse, com uma arma, ceifou a vítima, a vida do filho dela. Esses jovens não, aí, esses 4 sem arma. Por que estão sem arma? Como você sabe? Por que estavam ali? Mas como você sabe? Ninguém portava arma, ninguém tá falando, punhava mas como arma. você sabe que estão sem arma? Voltaram, desistiram. A própria lei diz da desistência voluntária, é o arrependimento eficaz, que veio da Ponte de Ouro de Fonlis, a Alemanha introduziu no Brasil, olha lá. Se arrependeram, voltaram, olha, são algo deu errado. 4 jovens que iam cometer um crime e uma viatura da rota passou e eles desistiram do crime, não são santos. Tá? Isso mesmo. Jovens não são santos. A vida deles não me importa. Não, eles iam cometer um crime, passou a rota, eles pararam. Cadê a polícia? A polícia tem que estar na rua. Eu quis levantar esse debate, porque é muito comum aqui no nosso programa, quando a gente filma alguma prisão, chega um pai e a mãe. E tem muita mãe, tem muito pai. Não, meu filho foi induzido. Meu filho foi recrutado. Não, meu filho usa droga porque obrigaram ele a usar. Como se você retirasse dessa criança ou do adolescente toda a responsabilidade. E eu aprendi na minha família que a primeira coisa que nós temos que fazer é assumir a responsabilidade quando nós erramos. E aqui no Brasil, a gente não apresenta. É muito raro eu apresentar aqui no programa algum maior ou menor que foi detido em flagrante e o cara falar: eu cometi o crime, peço perdão, peço desculpa, eu errei. Não, sempre tem uma desculpa. Quando é maior, não, eu sou usuário de crack, sou usuário de cocaína, como se a culpa fosse só da droga. Mas a primeira vez quem foi procurar para usar foi essa pessoa. Então eu acho que falta aqui no Brasil, Leandro e Dr. Beraldo, maior assumir responsabilidades pelo que faz. Mas a lei penal oferta ao suspeito que foi preso em flagrante negar. Porque negar no Brasil é um direito de defesa. Essa é a minha opinião. E eu entendo que eu não aguento mais ouvir desculpa. A culpa é de todo. Não tem emprego. Não tem emprego, eu fui roubar. Então ele se coloca numa posição muito passiva. Não tem emprego, então você sabe, né? Então eu vou tirar de quem está trabalhando. Então eu acho que a gente tem que
fazer uma faxina brasileira, né, nessa tal de ideologia de não querer responsabilizar as pessoas. Não é questão de ideologia, é uma questão de direito humanitário, é uma questão do que nós temos que buscar todas aquelas medidas profiláticas. Eu vou fazer uma pergunta ao Basson. Basson, Pois não. por que nós temos tantos índices de criminalidade? Por que essa juventude vão atrás do crime? Posso responder? Vai em busca do quê? Por que eles praticam o crime? Primeiro, como disse o Dr. Lordello, falta de autorresponsabilidade. Então você cria os seus filhos e uma geração que vem por aí que não tem responsabilidade, que não assume nada. E a falta de sanção. Quando você é menor de idade, você não tem nenhuma a punição adequada. Mas ao você menor não de idade. concorda comigo que a maior parte da prática ou daquele que vai praticar vem imbuído o quê? Ou vai buscar a droga ou buscou a droga. Por quê? A droga é o começo de tudo. Ele vai praticar um roubo, um furto para buscar a droga. Nem sempre, doutor. Hoje, em alguns casos, né, a gente vê quadrilhas especializadas de roubo e furto de menores. Aí você fala menor de idade, sim, eu sou a favor da diminuição da maioridade Não, penal. eu concordo. Sabe por quê? Porque está aumentando, os crimes estão aumentando. E o crime está usando esses menores, por quê? Porque a pena é branda. Lordello, A pena é Basson, branda. hoje eu estava lendo pela manhã, antes de ver o programa, porque antes de vir eu me preparo. Hoje eu estava lendo o New York Times, estava falando de Los Angeles. Los Angeles tem um índice maior do que a Cracolândia nossa. Então eu falei assim, poxa, vamos defender uma tese aqui que é sudilizar todas as clínicas particulares. O que é isso? É o SUS dar subsídios financeiros às clínicas particulares. As clínicas particulares que recuperam aquela pessoa, aquele dependente Doutor químico, Beraldo, mas a grande recuperação deve vir dentro de casa. É pai e mãe ter autoridade como tinha antigamente. Hoje parece que cria-se filho que pode tudo. O filho manda e pais obedecem, e aí o filho vai pra rua, o filho passa a madrugada na rua, com más companhias, e ele acaba sendo o quê? No mínimo, ele copia alguém que está fazendo alguma coisa errada. Mas chegou o momento, eu quero que vocês prestem bastante atenção, e você aí de casa, no que nós chamamos de menor do crime. É um garoto de 14 anos que foi pego em flagrante. Você vai assistir agora o relato que ele disse aos policiais. Põe na tela, diretor. Estamos praticamente no local, já tem que parar um pouquinho antes, sem fazer barulho, sem chamar atenção. Perdeu, mão pra cabeça, vai! Encosta pra mim. Abre as pernas, permanece onde tá. E aí, Chico. Olha pra frente, os dois. Fazendo o que aí, moleque? Tá fazendo o que aí, moleque? É o quê? Tá falando com ele, né? Tá bom. Pra cá, Chico, dá uma olhada. A suspeita sobre a dupla é confirmada pelos policiais. Quer fazer o que aqui, meu? Comprar um baseado, senhor. Quantos anos você tem? 21. Já comprou? Não, senhor. Cadê o dinheiro? O que você veio comprar? Um baseado, senhor. Quanto custa? R$5? Entendi. Tá trabalhando aí, menor? Olha pra mim, menor. O que você vende aí, menor? Maconha, crack e pedra. Ia servir ele? Ia, senhor, mas não deu tempo. A equipe deteve você. Conseguiu te surpreender. Tem alguma coisa com você aqui, menor? Tem. O que tem aqui? Dinheiro e maconha. Esse é o dinheiro proveniente do que você conseguiu fazer hoje até o presente momento? Que hora que você chegou aqui para trabalhar? 2 horas, senhor. Quanto tem aqui? Tem R$54,50. Você vendeu o que para conseguir esse dinheiro? Maconha e um pó. Entendi. Então, o entorpecente convenceu, menor? Dá aí pra mim. Essa aqui são as porções de entorpecente de maconha que você vende. Por quanto você vende cada uma? 5. Era o que ele ia pagar pra você. Aí você foi surpreendido pela equipe que desembarcou antes e conseguiu pegar você no ato ilícito aí no momento que você estava praticando.
Tem mãe? Tem, senhor. Tem pai? Tem, mas não conheço. Não conhece? Faz isso por quê? Emoção, senhor. Emoção? Entendi. Então a sua emoção vai te levar até um distrito policial, onde você será apreendido e apresentado por lá para a autoridade competente, tá bom? Aí ela vai decidir qual que vai ser a emoção daqui para frente. Como você foi localizado entorpecente de maconha? Tem mais alguma coisa homiziada próximo daqui que você trabalha com ele? Não tem nada escondido aqui? Eu não entendi. Com quanto você trabalha aqui de entorpecente? Não foi achado ainda. Tem mais aqui? É só falar pra mim. Fala onde tá e vamos lá pegar pra mim. Então tá bom. Quanto tem lá? Tem 12 pó, 13 pedras, 28 pedras, eu acho. Certo. E tá mais ou menos aonde? Fala pra mim que direção. Ali, perto dos caminhão. É só dar pra mim, moleque, que aí não tem zoação com você. Eu tô falando que não tem zoação com você. Quem garante isso pra você sou eu. Ilumina aqui, filho. Achou? Eu fui do lugar, pus aqui, depois eu tirei pra vir pra cá, ó. Durante as buscas, o traficante mirim chora. Eu vou pedir uma coisa pra você. Fica na moral e para de chorar, que aí ia ser novidade. Olha lá. Foi localizado na direção que ele falou. E o que tem aí? Dá uma olhada aí, vê o que tem aí. Aparentemente cocaína. Aparentemente cocaína, aqui ó, maconha ó, idêntica. Aqui ele nos apresentou, segura aqui pra mim por favor. A maconha idêntica, aqui ele nos apresentou aqui, tá vendo? O que configura realmente que ele estava trabalhando aqui pelo local, o mesmo informou também que assumiu o serviço aqui às 14 horas. Há quanto tempo você faz isso? 3 dias. Olha pra mim, menor. 3 dias. 3 dias? Você tem alguma passagem pela polícia, menor? Nunca foi conduzido, nunca foi apreendido, nunca foi orientado? A sua mãe tá ciente disso daqui? Você usa entorpecente? O que você usa? Esse é o futuro do Brasil, né? Jovem, como que é seu nome? Tá fazendo o quê? Veio comprar entorpecente? Exatamente. Viciado há quanto tempo? Há uns 3 anos, 4 anos. 3, 4 anos viciado. Acabei de chegar de serviço aí. Acabou de vir do trabalho e aí? Minha mulher tá ali com a minha roupa ali, senhor. A sua mulher tá ali com a sua roupa e você, antes de passar em casa, já veio aqui? Não, eu fui em casa, tomei Foi em casa, tomou um banho, se preparou e veio comprar o entorpecente para o seu uso. E todo dia você faz essa rotina? Não, Trabalha no quê? eu faço piscina usinada. Tem alguma passagem pela polícia? Não. Agora nós vamos colocar os indivíduos aí na viatura para condução até o distrito policial. Aqui em Campinas a gente conduz os menores, não no compartimento de preso. A gente conduz eles, aciona uma outra viatura e coloca ele sentado, obtendo aí uma grade para que ele não fuja. Somente o menor que vai ser conduzido lá e o outro maior vai ser conduzido aqui no interior da nossa viatura. Essa é uma tática comum usada pelos traficantes de Campinas que estão recrutando cada vez mais menores, seduzidos por ganhos que variam de R$200 a R$300 por 8 horas de trabalho numa boca de fumo. A maioria sequer tem passagens pela Fundação Casa e quando são apreendidos, ganham a liberdade e retornam para o crime, por descaso das autoridades ou até mesmo por falta de estrutura familiar. Um levantamento feito pelo Serviço Social da Prefeitura de Campinas revela que muitos deles têm pais separados, presos ou até mesmo não conhece um deles. Em um único mês, a polícia apreendeu mais de 20 menores infratores envolvidos com o tráfico na região de Campinas.
Agora, com o Festival de Prêmios, você pode escolher o seu prêmio. É isso aí, olha que novidade sensacional. Ganhe um Vale Compras no valor de R$ 750 e troque pelos produtos que você quiser. Diretor, coloca o QR Code na tela e você aí de casa capture agora para você concorrer. Gente, leve o Festival de Prêmios para sua casa. Um Pix de apenas R$ 5,00 e infinitas possibilidades de ganhar. Agora mesmo, R$ 750 de crédito na Polishop. Uma baita oportunidade para o seu lar ficar mais completo. Leve esse e muitos outros prêmios para casa diariamente. É um festival que não acaba não, hein? E olha, eu quero ver você sendo o próximo premiado. Então entre já no site e concorra. Diretor, agora tira o QR Code, porque nós já temos o ganhador desse Super Vale Compras. Participe você também. Festival de Prêmios é prêmio para você e para toda a família. Só para você ter uma noção, a Polícia Militar ela é muito acionada em todo o Brasil quando casais que se separaram brigam pela guarda dos filhos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar essa ocorrência, onde a Polícia Militar foi chamada num prédio de bom padrão. Uma confusão danada por causa de guarda do filho. Leandro Basson, a gente sabe que casais quando se separam tem essa disputa entre a criança e a criança vai sofrer. Agora, você entende que precisa chamar a polícia para esses casos ou é um exagero? Infelizmente, são medidas judiciais e a polícia tem que agir. Eu acho que não deveria, mas o policial, tudo deságua na polícia. Então o policial acaba sendo psicólogo, mediador nesse sentido. Eu acho que não deveria. Mas, infelizmente, a polícia atende ocorrências nesse sentido, tirando viaturas da rua que poderiam estar coibindo furto, roubo, sequestros, mas ela acaba trabalhando como mediador, na verdade, de um relacionamento familiar para quem vai ficar com a criança. E quem sofre é a criança, é lógico, e a população que fica sem as viaturas aí para combater o crime. Doutor Beraldo, no caso que eu vou mostrar daqui a pouquinho, o pai foi pegar a criança e a mãe não queria entregar a criança e o pai alega que tem uma decisão judicial. O senhor, como advogado, como que o senhor orienta o seu cliente? Na verdade, nesse exato momento, se você, pai, você, mãe, está separada, você tem que procurar o quê? O que é melhor para a criança. Porque todos dizem assim, é o direito do pai, da mãe, visitar o filho. Não é isso, não. Não é isso. O direito é do filho ter os pais. Então, olha só, o direito é abissal, é uma questão muito séria. Se esse pai, no caso, chega lá e vai buscar a criança, tem uma ordem judicial, a polícia não tem que estar lá como mediadora, a polícia tem que estar lá para fazer cumprir a lei. Fala, olha, eu tenho uma ordem judicial, se a senhora não cumprir, eu vou conduzir a senhora está presa por desobediência a uma ordem judicial. Quem falou que a polícia não faz isso, doutor? A polícia tem que cumprir. Quem falou que a polícia não faz isso? A polícia não tem que ir lá fazer a função de PAC. Mas como não? Nós temos que parar. Ora, para você, ora a polícia tem que fazer a função de carrasco. Mas quem falou que tem que fazer? Ora a polícia tem que fazer a função de PAC. A polícia tem que cumprir a lei. O senhor ouviu o que eu falei? Eu fui contra. Eu fui contra. Eu sei. Eu acho que a polícia não tem que atender a ocorrência. Tem que só conduzir e acabou. A polícia tem que... Não é conduzir e acabou. A polícia tem que chegar lá e falar, não for... Tem uma ordem judicial? Tenho. Tem que cumprir a ordem. Não cumprir a ordem, a senhora ou o senhor, quem não cumprir a ordem... Preso em flagrante, artigo 330 do Código Penal, desobediência. Nós estamos falando a mesma língua. Final. Estamos falando a mesma língua. Final. Agora aí não seria melhor chamar o Conselho Tutelar? Quem disse que não chamou? Quem disse que não chamou o Conselho Tutelar? É que muitas vezes está aqui, assim, pro doutor Beraldo, muitas vezes tem que ser cumprida a ordem judicial, as coisas outras vezes não. No meu caso, eu acabei de explicar. A polícia, infelizmente, tem que ir lá e cumprir. E muitas vezes trabalhar como mediador. Porque se a polícia chega, presta atenção, se a polícia chega, não cumpriu e já leva pra delegacia, vira um bicho. O advogado vira um bicho. Beraldo, nós temos aqui algumas imagens já, Leandro, só para vocês entenderem. Daqui a pouco eu vou mostrar isso na íntegra. Esse tipo de ocorrência... Ela é muito comum, a polícia atende demais, porque o pai ou a mãe, quando vai pegar a criança e a outra parte não quer devolver, há um estresse danado.
Nesse caso, a mulher desceu aqui na portaria do apartamento. Mas tem caso que a mulher, o homem, nem atende. A pessoa toca a campainha da casa do apartamento, é como se não existisse nada. E muitas pessoas chamam a polícia militar, outras vão na delegacia do bairro, registram um boletim de ocorrência e no dia seguinte entrega esse boletim para o advogado tomar as devidas providências na vara da família. Para quê? Para fazer cumprir, como o doutor Beraldo disse, a lei. Bom, mas vai ser importante agora, você aí de casa, você que está se separando ou está separado, você que está discutindo com o seu marido ou com a sua mulher, quem sofre é a criança, veja a que ponto chega um problema quando duas pessoas maiores de idade não se entendem mais. Acompanhe. Agora a gente está mais uma ocorrência aí de desentendimento familiar. Final de semana chegou, muita briga, muita discussão e a gente está indo apoiar mais uma equipe aí no desenrolar dessa ocorrência. A polícia chega no endereço informado e se depara com o solicitante à espera. Boa noite. Boa noite. O senhor que solicitou? Fui eu que solicitei. O que está acontecendo? Assim, eu tenho uma judicial normal de direito de visita, né? Pegar a criança e 2 menores, são minhas filhas. A semana passada eu estava aqui e que era meu dia, eu pego de 15 em 15 dias. Só que assim, essa semana é a semana do Dia dos Pais, então tudo tá certinho lá nos autos, que é determinado. Já faz 5 anos que eu me separei, que é cumprido isso. Esse é o ano que ela há de descumprir tudo, entendeu? E ela já falou pra mim que ela tá acima do juiz, entendeu? Eu não tô entendendo, entendeu? Então assim, eu vim pra pegar minhas filhas, pro meu horário de pegar às 13 horas e não às 8 da noite, igual ela vem cumprindo. Certo. Mas tudo bem, eu acho que, como fala, em comum não tem problema, né? Tipo, eu falei, não, tá bom, 8 horas da noite e tal. Aí quarta-feira ela falou, não vem, porque é minha semana. Na verdade, não é a semana dela. Seria a semana dela se fosse uma semana comum. Como calhou? Calhou não, é semana Dia dos Pais. É repetitivo. Eu venho e a semana que vem é minha também, porque são 3 semanas consecutivas, porque caiu na escala. Assim como o mês, o Dia das Mães, foi cumprido, entendeu? Ela ficou 3 semanas e eu peguei uma só no mês. E não teve problema nenhum. Agora, na minha vez, essa desigualdade. Aí vim aqui, chamei e aí o porteiro até falou assim, ó, a gente não tá conseguindo entrar em contato, que ela desligou o telefone, mandou uma mensagem, não tá atendendo e tal, que ela não se encontra aqui. Mas depois o porteiro viu que eu fosse. Eu falei, ó, desculpa, mas o carro dela tá ali. Ela viajou, será com as meninas, alguma coisa? Porque daí ele falou assim, então, acho que ela não tá. Mas depois o porteiro conversando comigo, falou, ó, eu não posso mentir pro senhor, porque o senhor tá falando que vai chamar a viatura, e se a viatura vier, são normas do prédio, do próprio síndico zelador, condomínio, que nós tem que abrir a porta pros militares falar com ela. E ela tá aí. Aí eu falei, tá bom. Eu fui aqui na DP, falei com o pessoal falou assim, ó, a DP de plantão tá pegando hoje é na Isso, hoje é 45, isso, 38 é fechado. Aí, até falei, aquela que tem perto da usina hidrelétrica, ele falou, não, aquela também tá em reforma, foi e jogou pra outra. Tá, ele falou, só que é o seguinte, isso aí, ele falou, é 190 e normal, entendeu? O senhor então tem determinação judicial, já tá tudo no papel pra pegar, ela né? Tem o mando judicial, ela tem isso daí. Então era pro senhor ter pego às 13 horas e até agora nada. Mas é o que ela alega, que às 13 horas, que minha filha menor de 6 anos, ela tá numa escola agora, que na verdade é uma ONG, que não é a escola, mas enfim, sai às 19 horas. Eu não tô aqui brigando, dá umas 8 horas da noite. Mas eu tô aqui desde as 7h30 da noite. Fala que não tá. Aí o porteiro chegou agora, o porteiro falou, não, ela está aí sim, já falou pra gente, falou que não vai levar. Eu queria numa boa resolver isso, só pegar minhas filhas. Lordelo, esse tipo de ocorrência requer bastante habilidade dos policiais. Com muita cautela, os agentes precisam escutar os dois lados, principalmente porque envolve crianças. Tudo bem? Tudo bem. Você que é a ex-esposa? Sim, bastante tempo já. E o que tá com ele? Já contou a história dele ali, falou da questão das filhas aí, que ele tem o direito de visita e tal, né? Como aqui na sentença, ele tem direito do Dia dos Pais, porque o final de semana foi o final de semana dele, então esse final de semana é meu. Então ele só pode pegar no domingo.
Mas está Se você escrito quiser isso. até pedir as imagens que da câmera, ele fez no final de semana passado. Então ele contou isso aí. Como você ficou com as filhas no Dia das Mães, ele teria o mesmo direito, né, de ficar com as crianças da mesma forma. Sim, então domingo ele pode vir estar retirando como está na sentença. Ele falou que no Dia das Mães você ficou no final de semana todo. Porque ele não veio buscar. Ele não veio buscar. Ele simplesmente não veio buscar. Aí a decisão foi dele. Mas como é uma situação bem complicada aqui, sabe? Então eu estou no meu direito e... O que diz aqui? Aqui fala sobre tudo e aqui tem a parte do Dia dos Pais com o pai e o Dia das Mães com a mãe. Mas não estipula horário, né? Não. Finais de semana alternados. O pai retirar as filhas do lar materno às 13 horas da sexta-feira e restituirá no mesmo local às 19 horas do domingo. Dia dos Pais com o pai e Dia das Mães com a mãe. Aniversário dos genitores, a criança permanecerá o dia da companhia do respectivo homenageado. Mais uma ocorrência aí envolvendo desentendimento de casal com relação à guarda dos filhos, né? A parte já foram orientadas aí, a mãe já tem uma ordem judicial onde está especificando ali as datas e horários que o pai pode pegar as crianças. Ele foi orientado quanto a isso aí e vai tomar as providências necessárias aí para um melhor entendimento. Continuando com o nosso programa, agora nós vamos para a cidade de Campinas, interior de São Paulo, aonde nós acompanhamos uma ação da polícia atrás de um indivíduo procurado. O indivíduo procurado é aquele que o juiz mandou prender, porque ele deve para a justiça. Ele tem que ser preso. E nesse caso, que você vai ver daqui a pouquinho, uma coisa curiosa, ele entra para dentro da casa, tentando escapar da polícia. Você vai saber daqui a pouquinho se ele teve sorte ou não, se os policiais conseguiram prender essa pessoa ou não. Leandro Basson, você, na sua experiência policial, correndo atrás de bandido, não é sempre que o policial acaba tendo a sorte e a habilidade de prender. Às vezes o bandido acaba tendo mais agilidade e conseguindo fugir. Com você, como é que foi? Eu tô com 24 anos trabalhando na polícia, alguns conseguiram escapar. O que é natural, né? Não se pode ganhar todas. Sim. Só que tem uma coisa, se eu não catei naquele dia, eu vou catar outro dia. Eu trabalhei 13 anos no combate ao tráfico de drogas e a gente não... Quando fugia, a gente realmente trabalhava pesado para colocar para dentro. Mas é natural que alguns consigam fugir. Nem sempre é o dia da polícia, mas o Leandro disse bem, o ladrão foge uma vez, mas é uma questão de tempo dele ir para a cadeia. Agora, doutor Beraldo, tem uma pergunta assim, capciosa para o senhor. O advogado pode esconder um cliente procurado pela justiça? Sim ou não? O que nós temos que colocar aqui em primeiro lugar é o seguinte, eu não critico a polícia, eu não critico a instituição, eu critico certas condutas, porque eu parto do princípio seguinte, toda questão tem que ser legalista. Há que se respeitar o direito de um e de outro. É lógico que eu coloco em primeiro lugar o posicionamento do bom policial. É verdade, o policial sai de casa, a mãe ou a esposa não sabe se ele irá voltar. E o Estado, infelizmente, não corresponde com a necessidade. Agora, é muito importante essa pergunta, Lordel. O advogado, ninguém pode esconder humilhante, ninguém pode dar guarita a um roubador, porque isso chama favorecimento pessoal. Porque tem advogado que faz isso, doutor. Não tem pode. Advogado que pega o cliente e até facilita alguns locais. Olha, pode ir para tal local que eu conheço tal pessoa, você fica lá escondido, porque você não vai se entregar. Existem maus advogados também, né? Não, existe. E o Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados é muito rigoroso. Sim. Muito rigoroso nesse sentido. Eu tenho orgulho de ser advogado, eu tenho orgulho de dizer assim, nós temos que usar as normas legais. Os bons advogados têm que ser mais inteligentes do que juízes. Doutor Beraldo, e essa interlocução? Não é verdade? O senhor está com um cliente procurado, tá? O senhor comunicou ao cliente, olha, você foi condenado aí a 20 anos de cadeia, tá? Se ele quiser fugir, é problema dele. Mas no caso de se entregar, tem muito advogado que faz uma interlocução com a polícia
para que possa entregar o cliente. Isso existe, doutor? Existem alguns fatores assim, veja bem. Eu recomendo aos meus alunos, com uma condição como professor advogado, o advogado na área penal, Basson, ele diz assim, ele avisa o cliente, olha, você tem um mandado de prisão. Eu sugiro a você a se apresentar. Você quer se apresentar? Ele fala, eu não quero. Você não quer, é um direito seu de não se apresentar. E o senhor faz o que com ele? Não, ele está procurado na frente do senhor. Muito simples, ele está procurado na minha frente, ele não quer se apresentar, é um direito dele. Nós temos que ter a prerrogativa legal daquele manto sagrado, que não é proteger o crime e nem o criminoso, mas sim buscar um habeas corpus preventivo para mostrar que não há necessidade daquela prisão. Aí sim, nós temos que tratar com as normas legais. Existe um liame aí, né? Sim, o advogado não pode ser sócio da bandidagem. Não, mas aí o senhor indica o quê? Ele está procurado na frente do senhor. O que o senhor indica a ele? Vá para se esconder, vá para algum lugar que eu vou tomar minhas medidas judiciais. Como que funciona isso? Porque na minha cabeça eu não consigo entender. Porque quando eu vou trabalhar, desculpe que alguém é procurado, eu tenho que agir na hora. Nós não podemos falar, olha, eu não podemos falar, se alguma pessoa está com câncer no pulmão, procura um médico e ele fuma, o médico vai falar assim, ó, vá lá, fume seu último cigarrinho e depois você volta aqui. Não, o médico tem que dar uma medida profilática. Nós, advogados, temos que falar. Mas o senhor está fugindo da questão. Não estou fugindo, nós temos que falar. O que o senhor indica a ele? Nós temos que falar a ele, a posição é essa. Você tem o direito de se apresentar como o direito de não se apresentar, o que você quer. E nós temos que atuar como advogado. Faz de conta que eu sou o procurado. Eu sou o procurado. Não vou interferir na sua vontade. Não, tudo bem. Eu não quero me apresentar. É um direito seu. E aí o senhor fala o quê? Qual que é o seu conselho para o procurado? O meu conselho é a norma legal, porque ele está sendo procurado. O senhor está fugindo. Ele é condenado. O que o senhor fala? Vai se esconder? Buscar um habeas corpus. Vai se esconder? Sai daqui. Habeas corpus. O senhor quer saber o local que ele vai? Não, onde que ele vai? Para mim não importa. Então explica para mim não importa. Como funciona isso. Jamais eu diria algum, vai se esconder, porque nada... Mas como? Ele está procurado. Como que ele vai trabalhar? Eu digo sempre assim, isso é bíblico. Nada há de encoberto que não venha a ser descoberto. Ele está procurado, doutor. Ele não pode ficar eternamente foragido. Não. Se ele está procurado... Doutor, você está fugindo da Se ele está pergunta. procurado, o bom profissional tem que buscar uma medida para quê? E ele fica para onde? um contramandado de prisão. Não, ele fica onde? Se ele for preso... no mesmo lugar, ele fica no mesmo lugar que ele foi. Não, fica na sua casa, fica na sua delegacia, na sua casa. Fica onde você quiser, na casa dele, fica onde ele quiser. É evidente, é lógico, Basson. Eu exagerei um pouco aqui, mas com todo respeito. Ele tem o direito de escolha. Nós, advogados, não podemos esconder. Agora eu posso falar um minuto? Olha aqui, ó. Ou aquele que está sendo acusado. Você viu como ele ficou, o destempero do advogado? Sim. Sabe por que o destempero? Porque ele tá com o procurado na frente dele. Sim. E por mais que a gente fale aqui, ele vai passar um pano pro procurado. Onde ele a verdade é uma só. Não, o advogado vai passar um pano pro procurado. Sabe o que ele vai fazer? Fica aqui escondido. Não sabe por quê? Se ele estiver na minha casa... Eu faço da minha profissão sacerdócio. Então, um minuto só, doutor. Eu não protejo o bandido. Um minuto só. Agora eu vou falar um pouquinho. Na minha casa, se tiver um procurado, eu meto-lhe a algema e apresento na delegacia. Na delegacia, eu só vou conduzir ele pro CDP. CDP é o centro de detenção. Se tiver um mandado de prisão. Assim que eu trago. Se tiver um mandado de prisão. Assim que eu trato. Ele ficou, o destempero aqui do doutor é o seguinte, não sabe explicar. Sabe por quê? Eu vou explicar, ele tem o direito de fuga, ele tem o direito de liberdade. Isso é inerente à Constituição Federal. Vamos dar fuga ele pra pode ladrão. ir aonde ele quer. Quando eu disse sua casa e sua delegacia... Foi mal educado, né, doutor? Não fui mal educado. Na minha casa? É que você acha que um procurador... Talvez o ambiente faça você se tornar um tanto quanto bruto, mas eu sei como colocar a questão. Quando eu disse sua casa, sua delegacia, ele pode procurar a polícia ou não. Eu não me misturo, Se ele não com vagabundo, procura, não me misturo. É esse aspecto. Eu não me misturo com vagabundo, eu não me misturo com ladrão, eu não me misturo com procurado. Na minha casa, é minha família. Você não faz mais do que sua obrigação. É minha família que está em casa. Mas a minha família mesmo. não é o seu escritório, que vai procurado lá.
E o senhor fica dando guarita, tá bom? Não, não fico. Fica assim. O meu escritório é um escritório limpo. Fica dando guarita. O meu guarita. escritório tem 42 minha casa não é, não, anos isso daí, de profissão. Não. Não compare minha casa com o seu escritório. A minha vida profissional é limpa e, sobretudo, o meu escritório, quando chega alguém, nós temos que saber se o estrito cumprimento da norma tá legal. Doutor Beraldo, é mais limpo? Vamos acalmar os Só para ânimos. encerrar, por Vamos conta de acalmar os condutas, ânimos. de palavras rasteiras como essa, que nós temos maus policiais. Olha aqui. É isso. Você imagina se o escritório dele é limpo, a minha casa não. Na minha casa não entra procurado. Eu Na não minha disse que a casa sua não entra casa. procurado. Eu não ofendi a Me sua respeite, casa. me respeite. Não defendi a sua casa. Na minha casa é minha família. Eu vou repetir a você. Tá? Eu vou repetir a você. Doutor Beraldo, você não vou pode mentir dar doutor mau Beraldo. exemplo. Doutor Você Beraldo, não vou pode mentir dar só. senhor. Você não pode usar a truculência a todo instante. A medida de força é uma medida extrema. É uma medida da última hora, último momento. Fala com a minha mão. E o bom advogado tem que fazer do seu escritório um laboratório de almas. Vamos lá. Eu Doutor tenho Beraldo, a prerrogativa, Lordelo. Eu tenho a prerrogativa e o dever moral de escolher aquele que eu vou defender. O debate chegou num ponto defender. que eu não queria que chegasse nesse destempero até das duas partes aqui. Eu acho que o doutor Beraldo tem a razão dele, porque o advogado tem que defender. E o Basson também tem a razão dele, porque para o policial, quando você vê um procurado, é algema e levar para a cadeia. Mas o importante desse debate é que você, de casa, tem que entender que no meio jurídico nós temos a defesa e nós temos o outro lado, que é o lado da investigação, o lado da acusação, o lado da polícia, o lado do Ministério Público. E o advogado tem que defender direitos dos clientes. Vamos aqui ao nosso telão, porque chegou o momento. Chegou o momento dessa discussão, foi em razão desta ocorrência. Esse rapaz sem camisa é procurado pela justiça. Ele tenta fugir de qualquer maneira da polícia. Ele entra numa casa. A polícia foi atrás incansavelmente e, no final, algema, delegacia e cadeia para ele. Nós recebemos uma denúncia anônima que, pelo bairro do Vida Nova, que é na região de Campinas, teria um indivíduo que ele está procurado pela justiça. Ele teria saído da conhecida como saidinha, né, o induto, e não teria retornado. Então nós já estamos com posse do nome do mesmo e as características físicas e o endereço. E vamos deslocar até a residência dele para ver se a gente consegue localizar e efetuar a prisão. Estamos próximos do local? Sim, nós estamos já bem próximo aí do local da denúncia, onde possivelmente tem um indivíduo procurado lá na residência. Lá em cima, lá, olha lá. Correu lá, John, correu lá. Ali, ó. Os policiais da Força Tática vão atrás do fujão. Levantei. Chega. Sai pra fora. Leva ela. Chega. Mano, responde só o que eu te perguntar pra você não se complicar, beleza? Beleza. Qual que é o seu nome, parceiro? Tá devendo um dia, mano? Tô, senhor. Quanto você tá devendo na cadeia lá? Devendo, senhor, acho que 2 e pouco. 2 e pouco? 2 e pouco. Beleza. Quanto tempo você tá na rua já? 2 anos, senhor. 2 anos? Você saiu do quê? De saidinha? Não voltou? Qual que foi a pegada? Foi, senhor. Tava de saidinha na rua. Não de saidinha, não. Tava trampando na rua. Certo. Aí meu pai morreu, certo, senhor. Aí comecei a usar drogas, eu virtuei e meti o pé, senhor. Virou a cabeça e não quis voltar pra cadeia. Tá metendo uns B.O. ainda ou não? Não, senhor. Parei. Parou? Tranquilo. Graças a Deus, tranquilo. Entendeu. Eu só tenho uma resta lá pra você puxar. Quanto tempo tem pra você puxar lá? Acho que nem 1 ano, senhor. 1 ano? Nem 1 ano mais. Porque um amigo meu que tava devendo 5 anos, também na lei de sexta, não ficou nem 1 ano, senhor. Entendeu. No 180. Tranquilo, então. Pode levar na viatura lá. Parentes do preso se despedem antes dele ser conduzido.
Pode, sua mãe quer se despedir de você. Pode falar com ele, senhor. Hoje eu tô de volta. Hoje eu tô de volta. Sinto velho. Pode ir lá, pode despedir dele. Não aguentou ficar com 2 meses, rapaz. Tranquilo? Tranquilo, senhor. Fiz uma denúncia aqui numa residência aqui, tínhamos as características do indivíduo que estava procurado pela justiça. Com a chegada da equipe, adentramos a rua, o indivíduo já visualizou as equipes policiais, tentou correr, mas devido à destreza do motorista, conseguiu chegar rápido aí na residência. Adentramos e conseguimos fazer a detenção lá do indivíduo que realmente está procurado pela justiça. E agora qual o procedimento, sargento? Ele vai ser conduzido para a 2ª Seccional de Campinas, onde vai ser elaborada a documentação, vai ser feito o boletim de ocorrência e posteriormente ele vai ser conduzido para a cadeia pública, onde ele vai terminar de cumprir a pena dele. Nós aqui do Hora de Ação, nós defendemos muito a polícia quando ela está certa. Quando ela está errada, não. Nesse ato, eu não sei o que aconteceu, mas é inadmissível um policial dar a cabeçada no advogado. O advogado faz parte do sistema da justiça. Eu trabalhei muitos anos em delegacia e sempre tratei com muito respeito todos os advogados, porque eles estão lá trabalhando, ganhando o seu dinheiro. Eu entendo que esse policial tem que ser afastado, tem que ser apurado o que ele fez da corregedoria com muita gravidade, pois o advogado está para defender o direito. O advogado não defende o crime, ele defende o seu cliente. E ali, simplesmente, pelo que eu fiquei sabendo, esse advogado interpôs o seguinte: olha, eu não acho errado vocês entrarem numa determinada casa. O policial poderia ter dado qualquer tipo de resposta, mas jamais uma cabeçada num profissional na área do direito. A minha formação é jurídica, todos os delegados de polícia do Brasil, seja estadual ou federal, têm que fazer faculdade de direito. Muitos colegas meus aposentados hoje estão advogando e vão na delegacia, delegados, defender criminosos, porque todo criminoso tem direito à defesa. Agora, a gente não pode realmente aceitar e temos que repudiar, porque aqui no programa, se o policial errou, ele responde pelos seus atos. Eu posso dizer que a única categoria no Brasil que realmente pune o mau funcionário é a categoria dos policiais. Por isso que muitos policiais vão para a rua todo ano e precisam ir, pois tem policial corrupto, tem policial agressivo, tem policial torturador. E a polícia não quer esse tipo de gente defendendo a sociedade. Mas chegou a hora de nós mostrarmos, diretor Eduardo, a ocorrência que demandou todo esse debate, que é a perseguição da Polícia Civil frente ao indivíduo acusado de prática do crime de latrocínio. Põe na tela, diretor. A missão de hoje é cumprir 3 mandados de prisão temporária. São 3 indivíduos que mataram um motorista de aplicativo no dia 10 agora desse mês. Nós vamos cumprir 3 mandados de busca e apreensão. Nos locais são as casas, né, onde provavelmente eles devam estar. A casa de um dos procurados é cercada. Os agentes sabem que o criminoso está aí na residência. Como ele não atende à ordem de prisão, os policiais então decidem arrombar a porta, Lordel. Polícia! Vem, meu! Vem! Polícia, meu! Vem! Levanta a mão. Senta, meu! Arma ou droga na casa, né? Tem nada. Hã? Não tem nada, senhor. Pode revistar a casa ali. Aí, ele já falou comigo já esses dias, tem foto ali, ó. Ele já falou comigo ali embaixo ali. Quem falou contigo? Ali tem foto no telefone que o senhor tiraram de mim ali. O senhor teve ali embaixo ali, falou comigo. Puxou meu nome certinho, tudo. Tá louco? Sim, Chapado, bebeu, o quê?
A casa é revirada, mas os policiais não conseguem encontrar a arma usada para matar o motorista de aplicativo. Quantas vezes você já teve na cadeia? Eu já tive 2 vezes, 3. 3 vezes? Mas não tô fazendo nada de errado. E agora, como é que tu tá? Tô limpo, não tô fazendo nada de errado. Ah, mas tá em domiciliar? O que tu tá, cara? Domiciliar? O quê? Qual é o artigo? Que artigo? Tá preso, mano. Sério? Tráfico? Quantas vezes? Não tô fazendo mais nada, não. 33? Artigo 33? É. As 3 vezes? Nenhum por roubo? 157? Hã? 57 não. Pertence a alguma facção, cara? Pertence a alguma facção, meu? Oi? Qual é a facção que tu é, cara? Qual é a facção? Quando caiu, eu puxei lá nas balas, na perde lá. Tem bala? Qual galeria? Puxei na perde, puxei na modulada, puxei na PASC. E no central ali, na cadeia pública de Porto Alegre? Cadeia pública também. Qual é a galeria? Terceira do F, segunda do F. 320. Você me perguntou esses dias ali. 322. Não era ele, tu não te deu conta dele que não era ele? Fui eu que te atraquei ali, cara. Vai dar um depoimento lá na delegacia pra nós, tá? Seu... Ele já é conhecido da polícia, né? Sim. E ele diz que, ele insiste, diz que conhece o senhor, mas ele não tem como provar. É chapado? O outro gravou, seguro. Tu fumou? Até que hora? Hã? Esse seria o que é um dos gerentes do tráfico aqui na Rocinha, em Alvorada. Ele é envolvido em diversos crimes, né, dentro da facção, principalmente tráfico de drogas. E agora nós estamos indo pra onde? A gente vai passar ali no outro endereço, onde a outra equipe está cumprindo o mandado. Depois nós vamos deslocar para a base. Agora os policiais vão atrás do segundo alvo da operação, o casal que solicitou a corrida pelo aplicativo. Eles estavam escondidos desde o dia do crime. Olha que absurdo. Esses aqui são os alvos, policial? São os 2 alvos. Só falta um agora. A dupla decide não cooperar com a polícia. E a arma do crime, cadê? Nós estamos indo para casa onde está o... que a princípio foi o que matou a vítima. E aí, meu? Deu cano? Não tem cano mais. Cadê o cano da bronca, rapaz? Que cano da bronca? E cadê a arma? Que arma? Não usa arma? Não uso arma. A arma que eu tinha, perdi faz muito Tu tempo. tinha uma arma e perdeu? Que arma era? Quando eu era de menor. Quando era de menor. Me diz uma coisa, cara. Tu já foi preso alguma vez? Não cheguei preso. Mas já foi, já tem passagem pela polícia? Morte. Porte? Porte de quê? De arma? Que arma era? Que arma era? Arma de fogo. Hã? Arma de fogo. Sim, mas qual calibre? Não sei. Ah, mas tu nem sabia. Tu é de alguma facção, cara? Não? Trabalho, estudo? Quantos anos tem? Já tá nesse mundo do crime ainda. Na delegacia, os acusados negaram participação no crime, mas eles foram vistos por testemunhas. Elas afirmaram em depoimento que viram o momento em que eles entraram no veículo, um deles sacou da arma, apontou para o motorista, que assustado acelerou, bateu o carro e acabou levando um tiro. A polícia agora espera encontrar a arma do crime para concluir o caso.
A operação foi finalizada com êxito, né? Os 3 investigados foram presos temporariamente. Agora, a partir de agora, nós temos 10 dias aí para concluir o inquérito. E aí, em princípio, a gente está trabalhando ainda com a hipótese de homicídio, né? Porque, pelo que foi nos passado até o momento, eles teriam inicialmente anunciado o assalto, mas a vítima teria reagido e teria jogado o veículo contra um obstáculo e saiu correndo. E aí, em razão dessa fuga da vítima, um dos indivíduos teria efetuado os disparos contra a vítima pelas costas, né? Seguindo com a Hora de Ação, Leandro Basson, queria agradecer muito a sua presença hoje no nosso programa. Eu que agradeço, queria deixar minhas redes sociais, é @Leandro Basson Oficial, em todas as redes sociais. Muito obrigado. Doutor José Beraldo, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Sim, eu quero deixar bem claro aqui que nós só estamos levantando o quê? A legalidade e o direito humanista. Muito obrigado. Olha, faço um convite para você, em sábado agora, 22h10, tem Operação de Risco aqui, na tela da Rede TV. Fique agora com o Rede TV News. Boa noite.